convidar para ler em Atos 27, livro dos Atos, capítulo 27, versículo 1. Atos 27 e 1. E como se determinou que havíamos de navegar para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião por nome Júlio, da corte Augusta. Versículo 10. Dizendo-lhes: varões, vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio e carga, mas também para as nossas vidas. Versículo 17. E levado este para cima, usaram de todos os meios, cingindo o navio, e temendo darem a costa na Sirte, amainadas as velas, assim foram à toa. E andando nós agitados por uma veemente tempestade, no dia seguinte aliviaram o navio. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as nossas próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo havia já muitos dias, nem sol, nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. E havendo já muito que se não comia, então Paulo, pondo-se em pé, no meio deles, disse: fora, na verdade, razoável, ó varões, ter-me ouvido a mim e não partir de Creta, e assim evitariam este incômodo e esta perdição. Mas agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio, porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Versículo 30. Procurando, porém, os marinheiros fugir do navio, e tendo já deitado o batel ao mar, como que querendo lançar as âncoras pela proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados: se estes não ficarem no navio, não podeis salvar-vos. Versículo 37. E éramos por todos no navio 276 almas, e refeitos com a comida, aliviaram o navio, lançando o trigo ao mar. Versículo 42. Então a ideia dos soldados foi que matassem os presos, para que nenhum fugisse, escapando a nado. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, lhes estorvou este intento, e mandou que os que pudessem nadar se lançassem primeiro ao mar e se salvassem em terra, e os demais, uns em tábuas e outros em coisas do navio. E assim aconteceu que todos chegaram à terra a salvo. É só essa a nossa leitura. Nós vamos encontrar nesse acontecimento, nesta viagem para Roma, viagem por mar, vamos encontrar uma ilustração da viagem que cada pessoa aqui está fazendo para a eternidade. Meus amigos, somos viajantes para a eternidade. E você
no fim deste dia 1º de novembro, você está mais perto da eternidade do que no começo do dia. Não podemos saber a que distância você está da eternidade, mas com certeza, esta viagem que está conduzindo o pecador para a eternidade é uma viagem que não tem parada. Corre velozmente e antes que você se aperceba, o seu fim chega e a sua alma precisa estar salva antes. Então, conforme nós vamos notar pelo menos 7 coisas nesta passagem. É uma passagem muito grande, mas algumas coisas chamam a nossa atenção. Era uma viagem perigosa, muito perigosa, porque nós lemos bem no começo, foi dito que a viagem ia ser de muito incômodo e grande perdição. Mais adiante, nós vemos que eles passaram 14 dias no mar, perdidos, sem ao menos ver uma estrela ou o sol. Era uma viagem bastante dificultosa e cujo fim, conforme se previa, era um fim desastroso. Você já sabe, tendo ouvido a palavra de Deus, que, como diz a Bíblia, há caminho que ao homem parece direito, mas o fim deles são os caminhos da morte. Você representa que você está vivendo uma vida boa, representa que você tem progresso e paz e felicidade neste mundo, mas de repente, chegando à sua morte, o seu fim, prezado amigo, será perdição eterna. Mas vamos notar, porque talvez você chega a pensar, não, mas eu não sou uma pessoa muito má assim, para ter um fim tão triste como este. Olhe bem, aqueles que estavam no navio, estavam os presos, pessoas que levaram uma vida que exigiu uma punição pelos atos que praticaram. Estavam os presos, mas estava lá também pessoas com boas profissões. Estavam os marinheiros, homens com toda a habilidade necessária para conduzir aquele navio ao seu porto seguro. Homens com uma boa profissão. Estavam lá soldados e estava lá o centurião. Um homem de bastante responsabilidade e uma vida, sem dúvida, que não era das pessoas mais pobres que havia. Então, nesta viagem para a eternidade, vão todos navegando junto. Não importa se você é uma pessoa que conhece a palavra de Deus. Perante Deus, você é tão culpado como aquele que esta hora está lá no jogo e no baile e nas coisas deste mundo que não prestam. O barco que conduz à eternidade é um só. E todas as pessoas que não são salvas estão viajando juntos ali para a eternidade. Chegando no dia do desastre e da perdição, ninguém escapará. Há pessoas que às vezes costumam dizer que estão perto da salvação. Meu amigo, não tem ninguém perto da salvação. Ou a pessoa está salva ou está perdida. Será que você pode compreender isto? Aquele que está perto, falte um passo apenas para entrar pela porta estreita, ele está do lado de fora.
Se o temporal chegar, um passo apenas para entrar, pega aquele que está na beira da porta, assim como pega aquele que está no meio da rua, da mesma maneira. Então, para a eternidade, estão viajando todas as pessoas sem salvação, neste barco, sem esperança qualquer. Tomara que você, hoje mesmo, pudesse aceitar esta verdade. Porque muitas vezes as pessoas ouvem a palavra de Deus, mas ficam lá consigo, com os seus próprios pensamentos, pensando, olha, mas não é o meu caso. Não é o meu caso. Aqui era o caso do centurião, dos soldados, dos marinheiros e também dos presos. Então, como já notamos, foi previsto no início desta viagem muito incômodo, muito sofrimento e com certeza perdição. E evoluiu o estado, a situação daquela viagem a tal ponto que chegou um momento que eles deixaram o barco ir à toa. Deixaram o barco ir sem rumo. Deixaram o barco se governar a si mesmo. Eles não tinham, os marinheiros não tinham condições de dominar aquela embarcação. Nós vamos ver mais adiante que Deus falou. E aí que está o ponto principal do nosso assunto. Que Deus falou a Paulo e disse a Paulo que Deus não deixaria se perder nenhuma daquelas almas. Deus não deixaria se perder nenhuma daquelas almas. Com o sentido, a palavra se perder, com o sentido de que Deus não rejeitaria. Você entende uma pequena diferença? Porque se Deus não rejeitaria, necessitava então um pedido da parte dos perdidos. Necessitava uma aceitação daquela palavra da parte dos perdidos. Não era que de qualquer maneira nenhuma alma se perderia. Exigia-se uma atitude da parte daquelas pessoas. Mas note bem, quando foi que Deus falou? Não foi no começo da viagem, nem foi durante aqueles 14 dias de terrível tempestade, depois que o navio estava andando desgovernado, sem rumo. Aí nós vemos mais uma atitude deles, dos navegantes. Diz, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. Fugiu toda a esperança de nos salvar. Você tem esperança? Você está esperando ir para o céu essa tarde? Está confiado em quê, meu prezado amigo? Enquanto você tem esperança em si mesmo, nas suas obras, nos seus esforços, nos seus sofrimentos, na sua devoção ou nas cerimônias religiosas. Enquanto você tem esperança nisto aí, a palavra de Deus para você não tem valor. Não tem valor. Não adianta dizer que tem, porque não tem. Porque a palavra de Deus aqui só veio depois que eles disseram, nós estamos perdidos. Tudo perdido, 276 almas para o fundo do mar. Não há recurso.
Feliz da pessoa. Olha, cada um que se salvou se lembra desse momento na sua vida. Como diz o hino que às vezes nós cantamos, o autor disse: afinal, em desespero, disse sem vigor estou, e do céu tive a resposta, Cristo tudo consumou. Esta resposta que nós temos aqui no meio da nossa passagem. Então, quando não havia mais esperança, nem o centurião, o mais graduado naquela viagem, nem o marinheiro mais experimentado de anos naquela profissão, muito menos o preso que nada sabia, todos compreendendo, nosso fim é no fundo deste grande mar. Meu amigo, Deus falou. Deus disse: Paulo, nenhuma alma se perderá. Mas como? Não havia evidência disto. O navio já estava quebrando. Os marinheiros não tinham mais domínio. Era necessário que as 276 pessoas, sem qualquer prova visível, confiassem na palavra de Deus. Bendita a palavra de Deus, ainda hoje, nos apresenta a certeza de salvação para aqueles que estão sem esperança total. Mas enquanto você mantém um pouquinho que seja de esperança em si mesmo, meu amigo, Deus não pode lhe salvar. Aí você quer se salvar, você quer fazer. Você entende como é? Ou você deixa Deus lhe salvar totalmente, ou então você se perde. Os homens compreenderam, nós estamos perdidos. Mas agora Deus disse, Deus não vai rejeitar nenhum. Lembra-se das palavras do Senhor Jesus Cristo. Ele disse: todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Outro versículo da Bíblia diz: Deus não quer que nenhum se perca, senão que todos venham ao arrependimento. E hoje, para nós, a palavra de Deus, para a salvação do pobre pecador, nos apresenta o Senhor Jesus Cristo. O valor da sua morte, do seu precioso sangue derramado, como única base, como base suficiente para a nossa eterna salvação. Pois diz a palavra de Deus que Ele pode salvar perfeitamente os que por Ele se chegam a Deus. E Ele pode, e salva sozinho, e não precisa do auxílio, da mínima coisa, daqueles que estão nesta viagem rumo à perdição eterna. Dada a palavra de Deus, houve reações. Sempre há reação. Quando a palavra de Deus é anunciada, citada, lida ou explicada. Logo, os marinheiros resolveram: nós não vamos ficar no navio. Mas quem eram os marinheiros? Mas os marinheiros eram os únicos que tinham capacidade de, pelo menos, tentar evitar uma tragédia maior. Os homens que tinham conhecimento da navegação. Nós não vamos ficar no navio. E já tinham baixado o bote salva-vidas para eles. E já iam sair. Paulo disse:
Se esses não ficarem no navio, ninguém poderá se salvar. Ah, meus amigos, você está vendo como é que é? Tantas pessoas religiosas que dizem que têm a explicação sobre o caminho para uma eternidade feliz. Na hora do seu desespero, eles largam você de mão. É isso que estava acontecendo. Ah, mas os homens sabem. Mas nós vamos nos salvar, deixa esta gente aí. 276, menos os marinheiros que não sabemos quantos eram. Então, os líderes religiosos desse mundo, as pessoas religiosas nesse mundo, que pretendem apresentar o caminho da salvação falsificado, não confia neles. Eles vão deixar você sozinho, vão lhe deixar mal. E Deus tinha que interferir neste caso, através de Paulo. Então, veja mais alguma coisa. Vencido esse primeiro problema, dada a palavra de Deus, agora as pessoas no navio compreenderam. Nós não podemos confiar nesses homens que dizem que iam nos conduzir a um futuro feliz. Você já aprendeu isso, meu prezado amigo, de tirar a sua confiança de uma religião, de um homem, seja quem for, e compreender que é uma esperança vã? Venceram essa etapa. Agora tiveram que atirar o trigo ao mar. Veja bem como é. Um navio carregado com 276 pessoas, carregado de trigo e de certo de outras coisas também. Coisa de muito valor. Você já ouviu de certo muitas vezes que o pecador tem que abandonar os seus pecados e o seu mau caminho. Não adianta só a palavra de Deus. Se você não pretende abandonar o seu pecado, abandonar a confiança na religião, abandonar os seus pecados também. Mas talvez você esteja pensando, mas não era pecado isso aqui? Era trigo, coisa boa e coisa necessária. Já ouvimos há pouco o nosso irmão dizer aquilo que ele compreendeu e que toda pessoa que se salva compreende. Custe o que custar, eu vou me salvar. Perca o que perder. Você está disposto a perder, a se afastar até de uma coisa que o povo não acha que seja pecado, mas uma coisa que esteja lhe atrapalhando, uma coisa que esteja lhe levando para o fundo do inferno? Que adiantava essa gente agarrada nos sacos de trigo no fundo do mar? Meu prezado amigo, que loucura! Você agarrado em alguma coisa que você diz, não, mas isso é coisa boa, é de valor. Entrar com isso para o fundo do inferno. Como foi dito para aquele cego, Ele te chama, Cristo te chama. Joga fora a tua capa. Mas a capa fazia tanta falta para aquele pobre homem. Mas ele não achou dificuldade nenhuma. Jogar fora, largar aquilo que ia atrapalhar ele de encontrar o seu Salvador. Quantas pessoas em nossos dias estão
nesta viagem para a eternidade, essa viagem de destruição total. Você está agarrado em alguma coisa deste mundo. Vai para o fundo, meu amigo, com tudo aquilo, seja o que for. Coisas boas aqui, trigo, coisa boa. Melhor o trigo no fundo do mar do que as pessoas, eles, no fundo do mar. Venceram, mas esta dificuldade. Aceitaram a palavra de Deus. Reconheceram que não pode confiar na religião, naqueles que apontam supostamente o caminho. Abandonaram aquilo que atrapalhava. Mas o inimigo não dorme. E agora, mais uma coisa. A ideia dos soldados: vamos matar os presos. Vamos matar os presos, tudo, para não escapar. Meus amigos, mais uma vez, Deus teve de intervir. Você está compreendendo? Crianças aqui, moços, adultos, o esforço do diabo para matar você antes de você se salvar. Quantos têm andado em lugares perigosos? Se não é as orações do povo de Deus, talvez você já estaria morto. Sem salvação, com certeza perdido. Como nós temos de agradecer. Todos nós que Deus já salvou, temos de agradecer o povo de Deus que orava por nós. E você talvez nem pense. Cada lugar onde você frequenta, lugar que você procura, amizades que você tem, lugares de perigo. Uma hora dessa, se você não levar a sério, pode ser o seu fim, meu amigo, pode ser. Mas que soldados maldosos! Mas você está vendo, isso aqui não é uma história contada. Na Bíblia não tem nada em vão. Isto aqui tem um fundo para nós compreender que o inimigo procura mesmo impedir a sua salvação. Mas Deus interveio através de Paulo e ninguém foi morto. Escute a linda palavra que nós temos aqui, no fim do nosso trecho. Assim aconteceu que todos chegaram à terra salvos. Aconteceu que todos chegaram à terra salvos. Não em Roma, mas numa ilha. Mas é importante que houve o final garantido, conforme a palavra de Deus. Porque eles reconheceram que não tinham recurso em si. Eles reconheceram que não adianta querer pensar que tem uma religião que possa me indicar o caminho do céu. Eles jogaram fora aquilo que lhes atrapalhava. Agora sim, vencido a última tentativa do inimigo para matá-los, eles chegaram salvos, todos, confiados, única e exclusivamente na palavra de Deus. Vamos orar.